Ricardo Bonfim com vocês mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Depois de um tempo aí sem gravar vídeos, estive pensando nessa passagem do livro de Eclesiastes. Resolvi dividir com vocês que estão assistindo meus vídeos. As palavras aqui de Salomão, do rei Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 a seguir. Olha que interessante. Vamos fazer uma análise desse texto bíblico do rei Salomão. Um rei de muita sabedoria, de muito conhecimento. Enquanto Davi é conhecido pelas suas guerras, batalhas, vitórias. Venceu muitos reinos, governos, mas perdeu muitos homens também. Foram muitas as perdas, as aflições de Davi, o sofrimento de Davi, as perseguições contra ele, em cavernas, as perseguições do próprio sogro. Então foi um homem de guerra e vitórias. Todavia ele não pôde construir o templo por causa das mãos sujas de sangue. Então o Deus de Israel falou: você não poderá construir porque há sangue em suas mãos. Foram muitas mortes provocadas por Davi. Ainda que em combates justos, guerras justas, vitórias justas. Mas Deus falou: Salomão, seu filho, construirá o templo. E Salomão foi um rei de paz, de diplomacia. Não houve guerra no período de Salomão. Ele resolvia tudo na conversa, na diplomacia, na paz e nos casamentos. Enquanto a espada de Davi era a espada de metal, que matava, cortava o pescoço, matou muitos até ex-aliados, até mesmo pessoas que pertenciam à sua linhagem, ao seu povo, mas que por alguma desobediência, alguma coisa que desagradava Davi, era morto. Já Salomão, a sua espada era o seu pênis, pois ele casou com as filhas dos seus pretensos adversários, possíveis adversários, potenciais adversários. Ele casou com todas elas. E assim chegou ao ponto de ter 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 ao todas à disposição dele. Então os reis se tornaram parentes. O rei do Egito, da Síria, Etiópia, né, rainha de Sabá, possivelmente na região que hoje é Etiópia. Então, que é uma das que ele teve um relacionamento duradouro. Conta-se que ele muito amou a rainha de Sabá. Ela era negra. E reino de Sabá é mais ou menos aproximadamente na região da Etiópia, na África. Então, possivelmente ela era negra. Isso faz todo sentido, que muito a linhagem judaica foi levada em aviões para Israel. Não muito tempo atrás. Então havia um genocídio, uma destruição de uma etnia. Israel, sabendo da linhagem, que eles eram judeus, de sangue judeus, mandou muitos aviões e levou milhares de pessoas, resgatando para Jerusalém, para Israel. Então isso faz mais um sentido de uma ligação que podemos fazer com a rainha de Sabá, o reino que hoje é Etiópia, e o rei Salomão. Então a espada de Salomão era como os gnomos, né? Hélio Couto cita que entre os macacos conhecidos como gnomos não há guerra, morte, ataque. Eles fazem muito sexo e por isso estão sempre em paz, né? Essa tese vem confirmar a teoria de Osho. Osho diz que com sexo há paz, a tranquilidade. Sem sexo, a violência, a ira, né? Então confirma a tese de Osho, que os gnomos vivem em paz e harmonia, transam muito, enquanto os chimpanzés, que é uma raça semelhante aos gnomos na África, não fazem sexo, mas fazem guerra, matam uns aos outros, eles se degladiam entre si, são muito violentos os chimpanzés. Já os gnomos fazem sexo. Então Salomão preferiu fazer muito sexo, ter muitas mulheres e nada de guerra. Resolvia tudo na diplomacia. Só que nessa diplomacia também ele adquiriu
esposas idólatras, que tinham vários deuses, e uma delas servia a Astarote. Essa é a esposa, filha de Faraó egípcio. Uma das adorações era Astarote, e ele acabou adorando Deus Astarote e também aos deuses dos Sidônios e tantos outros deuses. E ali ele se corrompeu e Deus rejeitou Salomão, dividiu suas tribos conforme a profecia, que já tinha sido falado que isso aconteceria. Foi rasgado o reino. Então, o que acontece? Salomão disse aqui: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Então, para Salomão, o que foi é o que há de ser, fica repetindo. Salomão disse que a nossa sociedade, a nossa existência, segue padrões que se repetem. E a gente vê isso acontecer nas famílias, né? Você já percebeu que geralmente os filhos, as mães copiam o que os pais foram e fizeram, com raras exceções. E o que se fez se tornará a fazer. Então houve guerras, continua guerra e tendo guerra, a humanidade tem perdas, morte, destruição com as guerras, mas continua em guerra. Então continua repetindo. De modo que nada há novo debaixo do sol. Salomão aqui diz sobre coisas atuais descobertas. Tem se descoberto várias cidades que foram destruídas por explosões atômicas. Tem se achado atualmente vidro derretido em meio a desertos, onde nunca foi habitado, pelo menos no nosso conhecimento. Encontrou vidro, a areia vira vidro. Então o que aconteceu? A areia derretida virou vidro. Blocos de vidro derretido, de areia derretida que virou vidro. E não teve, não é da nossa era. Então isso indica o quê? Para alguma atividade nuclear possivelmente naquela região, nos tempos passados distantes. Há cidades na Índia que foram escavadas com forte teor radioativo. Corpos não decompostos. Isso também é citado pelo escritor Greg Braden em seu livro Código de Deus. No Código de Deus ele cita até o nome dessa cidade, que eu não me lembro aqui agora. Então os animais não decomporam, nem inseto quis comer aqueles corpos. Sabe-se lá de quantos milênios estão ali. Por quê? Por causa da radiação. Então os animais não devoraram. Então existe cadáveres praticamente completo, inteiro ali. É uma radiação muito forte, onde animais não habitam. E estava isso enterrado, isso embaixo de várias camadas. Então há milhares e milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Então a nossa história não é como nós aprendemos. Está fora, está errada. Já existiu explosões atômicas. A bomba atômica não foi descoberta agora na Segunda Guerra Mundial. Isso já existia, já foi. Por isso que a população atual acessa esses conhecimentos, essas informações. Então é uma mera e contínua repetição. Aí Salomão pergunta: há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, que existiu antes de nós, precedeu, veio antes. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembranças, nos que hão de vir depois. Então, Salomão mostra essa contínua repetição das nossas vidas, nossos pensamentos, os feitos humanos. Por quê? Porque o conhecimento, uma vez uma coisa existida, isso serve para criação, viu? Isso que eu estou falando aqui é física quântica, teoria da criação, da manifestação, do segredo, do co-criador que Salomão e tantos outros falam. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Então o que acontece? Uma vez tendo existido, essa informação fica disponível. O que vem na minha mente, que a gente pensa que são ideias originais, não são tão originais. Pode ser original no sentido contemporâneo, quer dizer, ninguém
nesse período, criou, escreveu, falou alguma coisa que nós pensamos ou falamos. Mas isso que pensamos e falamos não é criado em nós e dentro de nós. É acessado ao campo quântico da existência, ao campo de infinitas informações. Então nossas ideias e pensamentos acessam esse campo e traz para cá. Por isso que toda invenção e criação aconteceram simultaneamente com outras, similar àquela. Quando Santos Dumont pensou em inventar o avião, criar o avião na França, em Paris, o brasileiro Santos Dumont, os irmãos Wright também estavam criando aeronave semelhante nos Estados Unidos. Aí fica, o Brasil fala que quem inventou o avião foi Santos Dumont. Já os Estados Unidos reconhecem como pai da aviação os irmãos Wright. Por que isso? Porque quando um pensou, o outro acessou esse campo que veio. Veio para o planeta, veio. E aí, alguns ali acessam. Como esses dois acessou e colocou em... que foi esse conhecimento disponibilizado e acessível. Quando o homem inventou o primeiro carro numa cidade da Itália, outro também no mesmo país, mas sem acesso, que naquela época não tinha, 1800 e alguma coisa, não tinha contatos, meios de comunicação, também pensou em criar o veículo. Então o veículo foi criado simultaneamente em duas cidades diferentes da Itália, sem nenhum contato ou relação com o outro. Parece até que um copiou do outro, mas não. É porque um acessou o campo de informação e o outro também acessou. Então todos os pensamentos, invenções, quando você pensa em escrever um livro, alguém também pensa. Então aquele que sai na frente e escreve, tem a ideia como original, patentia. Mas outros também recebem aquela informação no mesmo tempo. O que é ensinado, o Hélio Couto já demonstrou isso em vários estudos, pesquisa científica. Ensinou para um grupo de macacos ou de humanos numa ilha, a outra ilha copia aquela informação. Quando chega-se a outra ilha, eles também estão desenvolvendo algo parecido com o que foi ensinado naquela ilha. Porque eles acessam esse campo de conhecimento que é espontâneo e instantâneo. Não tem distância, não tem tempo nem espaço. É instantâneo. Então quando ensina para os macacos, outros macacos totalmente isolados têm acesso àquela informação. E assim também tribos com os humanos, a mesma coisa. Isso mostra a realidade do campo quântico, o quanto que é comunicável a informação. E que não é nem velocidade do som ou da luz, é instantâneo. É mais rápido que a velocidade da luz. Então quando alguém, um parente, pensar alguma coisa, e se tiver alguém que tem laços, em especial que tenha laço de comunicação, ou seja, que é parente que esteja na Lua ou em Marte, esse parente possivelmente terá alguma reação de acesso a essa informação. Isso vem provar a verdade da física quântica, da teoria quântica, que tudo que você pensa cria. Então o que você pensa e sente, isso cria. E é questão de tempo para manifestar. Coisas que talvez você criou, mas não colapsou por motivo de ansiedade, efeito Zenon, que paralisa o decaimento quântico, outro poderá acessar essas mesmas informações e dar a criação. Você pode ver que um cientista, um pesquisador, descobre determinadas coisas e outro vem com sentimento muito parecido, ideias parecidas e dá continuidade do anterior. Então é um contínuo. Por quê? Porque acessa o mesmo campo de informação. Esse campo que tudo sabe, tudo conhece, tudo viu e tudo vê. Esse campo inteligente de sabedoria suprema, que para ele não há passado nem futuro e nem presente. Tudo é o agora. Tudo existe, coexiste e acontece no momento presente. Então por isso que Salomão já veio trazendo essas informações. Olha quando? Cerca de 3.000 anos atrás. 3.500 anos atrás. Salomão já escreveu todas essas coisas. Aí nós vemos a importância da Bíblia, que muitos criticam, mas a gente vê o quanto que a Bíblia falava sobre a abreviação dos dias, que os dias seriam mais rápidos. O cientista agora acabou de falar que 2020 teve 28 dias a menos. Ou seja, as coisas estão acontecendo mais rápido. O planeta gira mais rápido. Mais uma vez, continência para as escrituras sagradas. A Bíblia já tinha falado isso. Que abreviaria-se os dias quando chegasse o fim dos tempos. Muito obrigado você que esteve comigo até aqui. Foi um prazer. Até mais.